Olá, eu sou a Bárbara, do setor de produção e da coordenação do Plano Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis e militante do MST no DF Entorno. E vamos aqui para mais uma análise de conjuntura semanal. Hoje nós vamos falar sobre o financiamento do agronegócio aos atos do dia 7 de setembro, sobre o aumento do desmatamento na Amazônia e os vetos ao PL Assis de Carvalho II, e como todas essas ações estão articuladas para beneficiar o agronegócio brasileiro. Para começar, nós vamos falar sobre esse financiamento do agronegócio aos atos pró-governo Bolsonaro do dia 7 de setembro. Foram muitas convocações para os atos do dia 7, sobretudo com muita mobilização nas redes sociais, com palavras de ordem contra o STF, em discursos de liberdade, a favor da intervenção militar, comprovando inclusive como foram atos antidemocráticos também. Atos esses convocados, arquitetados e financiados por grandes produtores rurais e entidades e associações ligadas ao agronegócio, como a ProSoja, por exemplo, a Associação Brasileira de Produtores de Soja e outras entidades ligadas ao agronegócio, e que representam esse setor de produtores de mercadorias de commodities agrícolas, como as carnes, os grãos, sobretudo soja, milho também. No dia 7 de setembro, em Brasília, na esplanada dos ministérios, era possível ver diversos caminhões carimbados com o nome dessas empresas produtoras, reforçando inclusive a participação desse setor nos atos e seu alinhamento ideológico ao governo Bolsonaro. Nishimura, vem aí! Olha isso, cara, eu achei que era brincadeira, meu. Uma camiseta para cada um, mais o ônibus, mais R$100 para alimentação. Esse é o nosso grupo Jato de Pompeia. É importante destacar nesse quadro que essa convocação às vésperas do dia 7 também expôs divergências internas ao agronegócio, uma certa divisão entre o antes e o depois da porteira, apontando de um lado esse setor dos grandes produtores, dessa base primária do agronegócio, que apoiaram e convocaram os atos, e de outro lado, as grandes corporações ligadas ao capital financeiro, que se manifestaram publicamente em defesa da democracia, tendo a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, como uma das principais expoentes, em uma suposta preocupação com a imagem do país no exterior e com um pano de fundo de, sobretudo, tornar os produtos brasileiros mais valorizados no exterior e evitar também qualquer tipo de sanção aos produtos brasileiros. Mas não nos enganemos, tem mais pautas que os unem do que os separam. E eles convergem em muitas pautas que são muito importantes para nós, como a regularização fundiária, a paralisação da reforma agrária, a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas e o PL do veneno, que busca flexibilizar ainda mais o uso de agrotóxicos no país. Isso está muito ligado a todo o apoio do governo Bolsonaro a esse setor do agronegócio. O agronegócio é um dos setores que mais lucrou com a política de desvalorização do real de Paulo Guedes e Bolsonaro, e foi o único setor a crescer e bater recordes de lucro e exportações em 2020 e 2021, enquanto toda a sociedade vive a crise sanitária da pandemia da Covid-19. Portanto, os atos arquitetados pelo agronegócio no dia 7 de setembro, mais do que as pautas conservadoras que eles apresentaram, tratam-se, na verdade, também de movimentos políticos que tentam minimizar a queda da popularidade do governo Bolsonaro e manter a boiada passando. O agronegócio ele é tóxico, ele é morte e ele é também golpe. Outro tema muito caro ao agronegócio também é o desmonte da política ambiental, fazendo com que nós tenhamos o maior índice de desmatamento na Amazônia para agosto nos últimos anos. Nessa semana, o governo Bolsonaro fez um discurso muito mentiroso na ONU, e entre as diversas mentiras que ele falou lá, em torno da pauta ambiental, ele alegou que houve uma redução do desmatamento da Amazônia no mês de agosto e que o seu governo dobrou os recursos humanos e financeiros para fortalecimento dos órgãos ambientais. No entanto,
Os dados de desmatamento nos biomas brasileiros mostram o contrário. Segundo o IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, um órgão especializado nesse acompanhamento, a área desmatada em agosto de 2021 é 7% maior do que a registrada no mesmo mês de 2020. Em relação ao acumulado dos meses de janeiro a agosto, a área desmatada em 2021 é 48% maior do que o mesmo período do ano passado. São mais de 7.000 quilômetros quadrados de floresta que foi desmatada. E olhando só para o ano de 2021, a área desmatada em agosto é a maior por mês em 10 anos, em uma década. E os estados do Pará, Amazonas, são os estados que mais desmataram, representando 66% de toda a devastação nesse mês de agosto. Cabe destacar que, desde a chegada ao governo, Bolsonaro ele tenta controlar os sistemas e os órgãos públicos, né, governamentais de informações, mudando diretorias, enfraquecendo esses órgãos, em uma nítida tentativa de fugir desse carimbo como o governo da destruição ambiental. É muito importante que a gente saiba que esse ciclo do aumento do desmatamento, ele não vem sozinho. Ele está ligado ao aumento das queimadas e a posterior conversão dessas áreas em pasto e monoculturas para incorporar novas terras ao agronegócio e como etapas dessas tentativas do capital de se apropriar da terra e dos bens comuns da natureza. Esse ciclo, ele consolida o aumento da violência no campo e está associado à pauta da regularização fundiária por grileiros e criminosos ambientais. E são, portanto, desdobramentos dessa crise do capital na sua dimensão ambiental e a sua necessidade de intensificar e avançar em formas cada vez mais extrativas de acumulação. As consequências do aumento de todo esse ciclo de destruição são sentidas no nosso dia a dia, com as diversas ameaças aos territórios camponeses, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, com a perda da biodiversidade em grande escala, com o aumento do envenenamento por agrotóxicos, com a desertificação e contaminação dos solos, e essa destruição vai impactar um importante bem comum para a vida do planeta, que é a água, nos levando, então, a uma crise hídrica que a gente tem visto em vários estados, afetando tanto o campo quanto a cidade. Como contraponto, a construção histórica dos movimentos sociais populares nos aponta os caminhos. É a partir da agroecologia, a partir da soberania alimentar, do plantio de árvores, do cuidado com os bens comuns e também as formas de luta contra as tentativas do capital de se apropriar da nossa terra, da nossa água, né? Como a luta indígena contra o marco temporal. Então, para defender a Amazônia, defender os nossos biomas, nós reafirmamos que nós queremos povo vivo, floresta em pé e fora Bolsonaro. Outro tema importante de falar nessa semana é o veto ao PL Assis Carvalho II, o PL 823 de 2021, que foi aprovado na Câmara e no Senado esse mês também. Nós estamos vivendo um contexto de aumento da fome, são 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil, agravada pela situação da pandemia da Covid e que afeta, sobretudo, mais as famílias do campo, mulheres e negras e negros. São 85% dos brasileiros que já reduziram o consumo de algum item alimentício desde o início do ano, com 60% dos brasileiros que cortaram o consumo de carne e 40% que cortaram o consumo de pão. Nós, enquanto Movimento Sem Terra, construímos uma importante política de solidariedade para compartilhar os produtos da reforma agrária com a classe trabalhadora na cidade, né? Foram doados mais de 5.000 toneladas de alimentos, 1 milhão de marmitas para o combate à pandemia da fome por todo o Brasil. Isso em uma conjuntura de desmonte das políticas de apoio à reforma agrária desde o golpe de 2016, com o desmonte da assistência técnica, do crédito, das políticas de apoio à comercialização, como o PA e o PENAI. Para reverter esse quadro, é cada vez mais necessário investimento em políticas públicas, e o PL Assis de Carvalho II é justamente uma forma de combater esse aumento da fome e da desigualdade, com medidas emergenciais para abastecer as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, a partir do apoio à produção de alimentos da agricultura familiar, além do auxílio para as famílias que vivem no campo e que também foram duramente impactadas pela pandemia.
No entanto, Bolsonaro, pela segunda vez, veta o PL. Ele já havia vetado o primeiro PL, Assis Carvalho, em setembro de 2021, e vetou alegando formalmente que a proposta contraria o interesse público. Na verdade, o que o Bolsonaro faz é decretar o aumento da fome, o aumento da desigualdade e reafirma sua política de genocídio da população mais pobre. Enquanto o Brasil volta para o mapa da fome, porque são muitos brasileiros que não têm o básico para comer, o agronegócio brasileiro segue simplificando a sua base produtiva em mercadorias, em commodities agrícolas para exportação. Esse modelo que se apresenta como moderno e que, na verdade, não é comprometido com um projeto nacional de soberania e que, pelo contrário, também acelera toda a lógica de destruição ambiental do nosso país. Então, o agro, ele é golpe, o agro, ele é fome, o agro é tóxico e o agro é morte. Portanto, companheiros e companheiras, sigamos em resistência, nos mobilizando pela derrubada dos vetos de Bolsonaro ao PL Assis Carvalho II, nas nossas bonitas ações de solidariedade e avançando cada vez mais na produção de muitos alimentos saudáveis e no plantio de árvores em todo o país. Um grande abraço.